Olá, galera, eu tô aqui com o meu novo amigo, Álvaro Fernando. Fala, Jorge! Nós tivemos agora, hoje é dia 25, né? 25 de maio, tivemos agora, na semana passada, na cidade de Gramado. E eu tive a honra, o prazer de conhecer essa figuraça aqui, assistir a palestra dele, adorei. E de lá pra cá eu meio que peguei no pé dele para poder aprender as coisas com ele, porque eu tenho na vida essa visão de que quando você cruza um bom abraço. Então, eu que estou aprendendo aqui, caramba! Abracei o Álvaro para aprender com ele e convidei para que ele pudesse compartilhar com vocês um pouco do pensar dele. Álvaro, me faz um grande favor, compartilha com as pessoas que me dão o prazer de me ouvir, de me assistir. Quem é o Álvaro? Ô louco, né? Você sabe que até eu gosto dessa pergunta porque é uma pergunta que a gente nunca tem coragem de fazer para as pessoas, né? Mas a nossa vontade é essa, né? A gente conhece alguém e logo dispara, né? Em especial se for paulista. O que você faz, né? O que você faz? Daí a pessoa fica respondendo o que ela faz e a gente fica tentando descobrir quem ela é, né? A nossa vontade era de chegar e falar quem você é, mas a gente parece deselegante, então a gente fala o que você faz, daí a pessoa conta que é dentista, daí você fala, e você se formou onde? Daí você descobre que ela veio de uma outra cidade, daí você fala, e você é casado, solteiro, e vai assim montando aquele quebra-cabeça para descobrir quem a pessoa é, né? Mas então, para facilitar as coisas, eu vou dizer logo quem que eu sou, ou pelo menos quem eu penso que eu sou, né? Tá certo. Então, eu sou compositor de trilhas sonoras há 30 anos, tive a felicidade de trabalhar com os maiores anunciantes do Brasil, fiz trabalhos para a Europa, para os Estados Unidos, fui premiado em Cannes, em Londres, em Nova York, e eu tenho muito orgulho de contar isso, não é arrogância, nem pretensão, mas são prêmios que foram ganhos em nome do Brasil, e eu sou um defensor do Brasil e do brasileiro, acho que nós somos excelentes naquilo que a gente faz. A gente só sofre da doença que sofre no mundo inteiro, que é falar mal de si. Então o mexicano fala mal do México, o indiano mal da Índia, o argentino mal da Argentina e o brasileiro fala mal do brasileiro, né? E a gente faz isso, mas é só uma mania que a gente tem, né? Um brasileiro é um cara espetacular, o jeito de ser do brasileiro, o jeito de trabalhar. Quando a gente sai do Brasil, você que está ouvindo a gente, seja qual for a sua atividade, eu tenho certeza que se você já foi trabalhar fora do Brasil ou se for um dia, vai descobrir que você tem muito para aprender, mas muito para ensinar também. O brasileiro tem muito especial naquilo que a gente faz, a gente é bom. Há 190 anos, nós estamos aqui no bairro da Vila Clementina, em São Paulo. Há 190 anos, Dom Pedro I estava aqui no Ipiranga, em cima de um cavalo. Veja bem, 190 anos. Quando a gente fala de Índia, a gente tem 10 mil anos de história antes de Cristo. Nós temos 190 anos, a gente construiu esse Brasil com todas as dificuldades que a gente tem, mas um lugar espetacular. Tem mais várias oportunidades. Se você estudar se você estudar, por exemplo, Aristóteles e Sócrates, da Grécia Antiga, imagine você, existem mais gaúchos hoje do que gregos, existem mais paranaenses do que belga. O Rio de Janeiro é maior que Holanda. O Pará cabe 3 Alemanhas e meia. Nós não temos casa, gente, nós temos mansão. O Brasil é uma mansão. Você quer viver entre os golfinhos? Vá morar em Fernando de Noronha. Você quer viver com cavalos? Vá ao Rio Grande do Sul, vá a Goiás, vá ao Pantanal. Ah, todo mundo pode fazer isso? Não, não pode. Só o brasileiro. Se você for um japonês, que nem um japonês que eu conheci outro dia, e quiser morar no Brasil, você vai descobrir a dificuldade que é você conseguir um visto de permanência no Brasil. Não é fácil, não. Então, eu sou esse brasileiro apaixonado e tenho certeza que todos vocês já ouviram algumas músicas minhas em algum lugar, ou até minha voz vocês devem conhecer. E se não conheceram, se eu falar assim para vocês, ó, Guaraná Antártica, esse é o sabor. Eparema, nova embalagem, novos sabores. Chegou sem parar, o novo chocolate da Nestlé. Daí eu acho que vocês já ouviram de algum lugar. Eu fiz mais de 3 mil comerciais de televisão, então de alguma forma a gente já foi amigo de algum jeito aí nessa trajetória. Legal, Álvaro. E, cara, teve uma mensagem que muito me impactou na tua apresentação,
que foi essa visão de trabalhar com amor, né? Acho que muitas vezes as pessoas acabam trabalhando porque é trabalho e não mais porque é amor. E dentro do nosso ambiente das academias, eu já cruzei vários profissionais. Eu também fiz educação física, vários profissionais de educação física que entraram para tocar as suas academias com amor. E que hoje, em função até do que vem vivenciando o Brasil nos últimos anos, o cara esqueceu essa paixão, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para eles dessa pegada do trabalhar com significado e trabalhar por uma coisa que é um grande propósito. Foi muito legal essa colocação que você fez, pontual, do tempo que estamos vivendo, né? É muito comum as pessoas me encontrarem e estarem se sentindo menos reconhecidas do que elas gostariam, menos satisfeitas do que elas gostariam, porque a gente realmente entrou num momento difícil no mundo, né? Não é só no Brasil, a gente está vendo o mundo passando por um momento difícil. E que daí isso acaba funcionando no atacado e no varejo, às vezes desmotivando a gente um pouco e tal. E essa desmotivação, ela tira às vezes a gente do nosso centro, né? Às vezes a gente esquece por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? A gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe como a gente está fazendo, mas às vezes a gente não sabe por que a gente está fazendo. A gente já soube e esquece, né? E eu sempre fui um amante do esporte, né? Nunca fui um profissional, um atleta de alta performance, mas as pessoas todas que cruzaram o meu caminho eram sempre pessoas apaixonadas, né? Então a gente tem nesse negócio da questão relacionada, por exemplo, a academias, a um treinamento e desenvolvimento do corpo, de pessoas, da questão da disciplina. A gente tem sempre ali pessoas engajadas, apaixonadas, e que às vezes o mundo negocial, o negócio do business, acaba tirando a gente da nossa essência, né? Do motivo maior que a gente tinha de querer fazer uma coisa, por exemplo, que faça bem aos outros, que desenvolva os outros, né? Que seja bom para o outro. O professor é esse grande exemplo, né, Álvaro? Que é o cara que quer o bem do outro, né? O cara que trabalha para que o outro possa ser bom, né? E essa essência é a essência de boa parte dos empresários das nossas academias do Brasil. E como é que você sente eles hoje, numa fase mais motivada, mais ou menos, conectado com essa sua essência? E é aí que eu queria que você pudesse colocar aquela sábia mensagem que você deixou pra gente, né? Que é o cara não perder essa pegada, porque hoje eu tenho percebido muito, até nas minhas redes, as pessoas que a gente cruza, dizendo isso, né? Porra, Jorge, tô de saco cheio, eu não aguento mais pagar conta e não ter produtividade. Eu tenho um grupo de pessoas comigo que não estão na mesma vibe que eu. Enfim, os elementos de dificuldade de condução do negócio, e isso acaba deixando em stand-by ou diminuído a atividade do amor e do grande propósito. Então eu queria que você colocasse aquela mensagem, porque ela muito me tocou. E daí você diz da questão da essência das pessoas, de como a gente valoriza as coisas, Isso, esse ponto? Isso. É porque a gente está vivendo uma crise de valores. E as pessoas falam, eu acho que eu não estou sendo valorizado como eu gostaria. Ou eu acho que as pessoas não valorizam o meu espaço como gostaria. Vamos falar assim, especificamente imaginando uma academia. As pessoas não valorizam o que eu ofereço aqui na minha academia, do jeito que eu gostaria que ela fosse valorizada. Às vezes a pessoa reclama do preço, reclama disso. Ah, você está sentindo isso na sua academia? Então saiba que você está sentindo aquilo que todos nós estamos sentindo, né? Tem como melhorar isso? Tem. Vamos chegar lá. Mas é importante que perceba isso. A pessoa vai e paga R$1.000 numa garrafa de água, porque ela tem uma marca especial, uma água da montanha, né? Você pode ficar hospedado num hotel que custa, por exemplo, $80 mil a diária, se você ficar hospedado no Mars, em Nova York, $80 mil.
Você imagina o que tem num quarto de 80 mil dólares, sabe o que é? Uma cama, né? A pessoa vai fechar o olho, vai dormir, vai acordar no dia seguinte, né? Ah, mas deve ser muito bonito, luxuoso, deve ser. Não tem sentido, né? Você pagar 5 mil reais num cheeseburger, quando eu vejo que um museu comprou um quadro do Gauguin por 380 milhões de dólares. Gente, eu sou uma pessoa que admiro e valorizo muito a arte, mas 380 milhões de dólares, o que a gente poderia fazer com esse dinheiro em lugares onde as pessoas estão precisando, né, do mínimo. Então não é papo cabeça, não é isso não. Isso tem relação com o nosso dia a dia, que é a questão que a gente está vivendo uma crise de valores, né? Crise de valores. Para que isso adianta no meu negócio? Adianta para você lembrar de se conectar novamente com a sua essência do que te levou a fazer aquilo que você estava fazendo. Porque fases boas e fases ruins vão acontecer. Eu não conheço nenhum negócio que não é assim. As nossas emoções são assim. A gente não sabe lidar com as nossas emoções, porque ninguém fala pra gente, olha, suas emoções são assim. Na minha vida inteira, numa escola, alguém chegou e falou, Álvaro, como estão suas emoções, os seus sentimentos? Quando eu entrei na universidade, ninguém me falou como estão suas emoções, seus sentimentos. Eu não aprendi a lidar, hoje eu aprendi a lidar. E eu sei uma coisa, elas estão assim, um dia eu tô ótimo, outro dia eu tô médio, outro dia eu tô mais ou menos, outro dia eu tô ruim, tô ótimo, tô médio. E é assim que funciona, não é bom, não existe. O ser humano não é assim. O negócio também é assim, as nossas emoções é assim. Então você vê que é uma coisa complicada. O que vai balizar você, o que vai deixar você mais firme nas suas convicções, é quando você lembra a essência que te levou a fazer aquilo. Os motivos que te levou a fazer aquilo, que geralmente é servir alguma coisa ao outro. Uma pessoa que nem eu, que faz palestra, eu não consigo fazer uma palestra para mim. Sim. Eu escrevi livros, mas eu não vou ficar eu lendo o meu livro. Você escreve o livro para outra pessoa ler, né? Um professor, ele dá uma aula para o outro. O cirurgião, ele não consegue fazer uma cirurgia nele. Ele nunca vai ser operado por ele mesmo. Ele faz para o outro, né? Então, às vezes é importante no momento de desmotivação a gente lembrar para que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Que tem a ver com a nossa essência, que é relacionada ao outro. A felicidade é o outro. A sua vida sozinho é um galho seco. Você está feliz quando está entre os seus iguais, entre seus companheiros. Aliás, um dos motivos pelo qual a gente vai na academia é justamente relacionamento. Encontrar os outros, fazer coisa junto com os outros, né? É isso. E a visão, tem um momento na tua apresentação que você fala da importância do número 2, né? Um ou dois. Compartilha com eles, porque isso é genial, uma forma muito interessante de ver. É porque, gente, olha, vocês imaginam, eu fiz 3 mil comerciais de televisão, é bastante, dá pra se divertir fazendo tudo isso. Foram 30 anos dedicados a ver o estúdio. Eu fui presidente da APROSOM, a Associação Brasileira de Produtores de Fonogramas. Quer dizer, me envolvi nisso de uma forma assim, absoluta, né? São todas as pessoas que trabalharam nesse meio nos últimos anos me conhecem o meu trabalho. Então você imagina quantas vezes eu não sentei numa mesa para apresentar um trabalho. Às vezes ele foi aprovado, outras vezes foi reprovado, umas vezes ele foi super aplaudido, outra vez e tal, não sei o quê. E hoje eu não faço mais trilhas sonoras por uma questão de fazer sempre aquilo que eu mais quero, de seguir o propósito de vida para que eu tenha energia para sempre estar em busca de melhores resultados, de vencer, de sucesso, seja lá o que quer dizer essa palavra, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito é o seguinte: como você tem uma ideia criativa, a criatividade ela não tem a ver só com música, cinema, fotografia, ela tem a ver também com negócios, né? Como você tem uma ideia criativa, por exemplo, para desenvolvimento do seu negócio numa academia, né? Você pensa nisso? Como você faz isso? Geralmente, quando eu sou chamado para fazer palestras como essa que você assistiu, Jorge, vamos falar com as pessoas sobre como que as pessoas criam e tudo, né? Então eu gosto de fazer uma brincadeira com o número 1, uma brincadeira não, um simbolismo, né? Imagine
Aqui você tá numa festa aí e tem um cara que ele... Sabe aquela festa que ninguém quer dançar? Daí começa a tocar uma música legal, mas também não tem ninguém dançando. Você não vai pagar o mico de ficar lá dançando sozinho, dando meio ridículo, né? Dá uma vergonha. Mas você até queria, mas não vai, mas tal. E daí tem um cara que realmente resolve. Daí ele vai lá e começa a dançar sozinho, né? Esse é o número 1. É o cara que tem uma ideia. Ele joga a ideia. A festa tá lá meio xoxa. Vamos dançar. Liga o som. Vamos curtir, né? E ele fica lá dançando sozinho. Se ele é teu amigo, você já fica meio com vergonha, já vai pro outro lado pra ninguém ver e tal. Até que chega um casal, por exemplo, e resolve dançar junto. Esse é o número 2, entendeu? O número 1 é aquele que dança sozinho o tempo inteiro e que parece ser meio ridículo. É aquele cara doidão, que você fica com vergonha dele, a vergonha alheia, né, que chama isso. Sim. Até que chega o número 2, que é o cara que fala, pô, vamos lá, boa ideia. Esse cara que vai dançar em seguida é o número 2, é um cara que olha a ideia do outro e fala, por que não? Né? Por que não? E daí ele segue, né? A gente costuma perguntar muito para as pessoas assim, quando a pessoa te dá uma ideia, se fala assim, por quê? Será? Por quê? Experimente botar um não depois, por que não? Né? Por que não? Né? E esses caras falam por que não e vão lá dançar junto. E daí você já sabe o que acontece, porque você já viu essa história 1000 vezes na sua vida, né? Depois que vai o segundo, o terceiro, vai o quarto, o quinto, e quando você vê, tá em aquela coisa que você quer dançar, não consegue nem entrar no espaço ali onde tá a música tocando, tem que ficar dançando ali no canto. De todo mundo foi dançar. Quem que provocou essa manifestação de todo mundo dançar não foi aquele primeiro cara que foi dançar. Ele ficaria dançando a festa inteira. Quem provocou isso foi o número 2. Número 2, passando gente conhecida aqui. O número 2 foi aquele casal que foi lá dançar depois. E que daí que deu aquela febre aqui, credenciou a ideia. Por que não? Por que não? Entendeu? Então é isso que eu sempre falo, e é sobre isso que você estava perguntando, exato, não é, Jorge? Exato. Porque a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você é número 1 ou é número 2? Se você é um número 1, você é uma pessoa que fica criando coisas que devem ser entendidas pelos outros como coisas boas, que devem ser compradas, entre aspas, com dinheiro ou com ideias ou com conexões, né? Tipo, você compra a ideia do agasalho, da campanha do agasalho, você lá e doa um agasalho. Essa é uma compra, não é uma compra financeira, é a compra de uma ideia. Se você é o número 1, você é um cara que está fomentando essas ideias. E você precisa de um número 2 para investir no seu negócio, para fazer alguma coisa em parceria com você. Agora, eu como fui empresário 30 anos, muitas vezes eu fui o número 2. Quando alguém apresenta para mim um cartão de visita e fala, olha, vê se isso aqui é legal para você, o que você acha, eu sou o número 2. Porque eu olho e falo sim ou não. Mas aquele cara criativo, designer que fez aquele negócio, ele é o número 1, ele é o cara que está dançando e eu olho para aquilo e falo sim ou não. Agora, eu posso... 10 caras podem fazer cartão para mim e eu achar tudo que não é. Quem que é esse cara? É o número 2 ruim. E para a gente ser criativo, a gente depende do número 2. Se você é um empresário, por exemplo, você é o número 2. Você tem que olhar as ideias que são dadas para você. Eu penso sempre num dono de academia com o número 2. Um cara que tem que ouvir as ideias que o professor dá para ele. Por que ele não faz implementa um negócio assim? Por que não faz assim? É o cara que tem que estar ouvindo o cliente dele. Por que não faz isso? E ele tem que ser um cara que olha e compra. Porque olhar e falar, ah, porquê é fácil. Agora, o porquê não é que é o bom número 2. Se você já apresentou ideias para alguém que foi, a pessoa olhou e falou, vamos fazer, você sabe o que é um número 2 bom. É um cara que acredita, é um cara que aposta. Então, eu já apresentei campanhas para dar uma ideia, assim, Coca-Cola, Itaú, Guaraná Antártica, cerveja todas, carro, Volkswagen, Ford, Hyundai, Audi, Fiat, Chevrolet, Volkswagen, todas essas marcas.
Então eu sei o que é um número 2 bom. O número 2 bom é que você leva uma ideia e ele fala, boa. O número 2 ruim, você leva 10 ideias, ele não gosta de nenhuma ideia. Todas as suas ideias não são boas. Por quê? Porque o erro está ali nele. Ele é incapaz de aprovar, ele é incapaz de viajar junto, né? Quando eu falo sobre isso e eu falo aqui do lado do Jorge, eu penso no lance da sua proposta de fomentar, de dar musculatura para as ideias dos outros, né? E eu te enxergo como um número 1, como um cara que está oferecendo sistemas, um cara que está vindo aqui entrevistar para levar conteúdo e tal. E enxergo você que está aqui nos assistindo como um número 2, que pode comprar essas ideias, aplicar essas ideias, ou pode olhar para essas e tantas outras e falar, isso não serve para mim, né? Isso é muito legal, mas não para mim. Você sabe, Jorge, a gente tem 3 grandes obstáculos do aprendizado. Isso que eu vou dizer agora é algo extraído de um livro que chama-se Upanishad, que é um livro pilar no conhecimento da filosofia indiana. A gente sempre acha que os indianos assim é sempre ligado a uma reza, uma espiritualidade. Não é, a filosofia indiana é muito lógica, né? E a gente tem 3 obstáculos para as mudanças, para as transformações como empresário, né? Que é do aprendizado. Primeira coisa é a desconfiança do mestre. Você olha e fala assim, não, legal, muito bom, mas não sei, acho que eu posso arrumar um outro professor mais legal para me ensinar isso. Não sei se é esse, sabe? Você começa a aprender e logo você cria o primeiro obstáculo. Será que é esse cara mesmo que é o melhor? Ouvi falar de um outro que acho que era melhor que esse para me ensinar, né? Mas se você conseguir ultrapassar esse obstáculo depois de um tempo, você fala, não, ele é bom sim. Daí você vai encontrar o obstáculo do método. Você olha assim e fala assim, não, mas ele é bom, mas esse jeito, né? Por exemplo, você vai aprender a tocar piano, o cara ensina você a se botar a mão num piano, não é do jeito que você queria pôr. Você já viu quando você vai aprender a jogar tênis, o cara fala, a raquete tem que segurar assim. Você fala, não, mas assim é ruim. Você vai tocar violão, não, o dedo assim, não. Você desconfia do método. Esse método não é bom para mim, né? Essa é a segunda desconfiança. Primeiro do mestre, depois do método. E por último, você desconfia de si. Acho que eu não sou bom. Acho que isso tudo funciona, mas não para mim, né? Então essas são os 3 obstáculos que a gente tem do aprendizado e do desenvolvimento. Então com isso eu fecho essa história do 1 e do 2, saber quem você é e depois de ultrapassar esses obstáculos para que você possa se desenvolver e fazer as coisas rolarem, porque senão vira tudo água parada, senão a gente não sai do lugar, né? Perfeito. E Álvaro, terminando aqui a nossa entrevista, cara, deixa uma mensagem, fundamentalmente quem está me ouvindo são os gestores ou até os influenciadores dentro das empresas, né? Das pequenas empresas e médias nesse nosso país. Deixa uma mensagem para esse empreendedor que hoje vem passando por momentos mais complexos, digamos assim. Deixa uma mensagem para eles eu não queria enfatizar, mas de positividade, para que eles possam estar nesse novo momento, conectados com esse novo mundo e terem ações positivas. Sabe, sinceramente, acho que o mais importante é a gente não perder o brilho nos olhos, né? Assim, por exemplo, eu tive recentemente com um empresário que estava muitíssimo deprimido, mas ele está completamente milionário, né? Mas ele está muito preocupado porque a coisa não está andando bem. Mas eu olho para ele e falo assim, nossa, como pode uma pessoa que alcançou esse nível de desenvolvimento tão alto, tá tão preocupado? Percebe? Por quê? Infeliz porque ganhou muito dinheiro, está com muito dinheiro e tá vivendo a infelicidade, né? Exatamente, está vivendo a infelicidade. Agora, quem ele é? É um cara apaixonante, um cara espetacular, mas que está sentindo isso. Esse é o fato, né? Aí o olho
perde um pouco o brilho no olho, porque a preocupação está maior. Então, voltando para nossa mensagem aqui, eu passaria uma ideia que é o seguinte, né? Nós somos grandes esperadores. A gente está sempre esperando um dia melhor, um caminho melhor, um namorado melhor, a mulher quer ter um marido melhor, né? Daí eu quero ter uma namorada melhor, uma mulher, um emprego melhor, né? Uma academia melhor, uma quantidade maior de alunos, uma sala extra, né? Mas quando a gente constrói isso, a gente não está satisfeito ainda, a gente quer maior, daí sai e daí vai, e parece que isso vai levando a gente numa coisa sem fim. Uma vez eu fiz um exercício que você escrevia numa folha de papel assim: o que eu preciso para ser feliz e quando isso vai acontecer. É muito importante. O que eu preciso para ser feliz e quando isso vai acontecer. Porque muitas vezes quando a gente vai fazer esse exercício, a gente descobre que a gente já tem o que a gente precisa para ser feliz, mas que a gente está sempre olhando e falando, não é isso, tem que ser mais, tem que ser mais, tem que ser mais. Quando a gente perde o brilho nos olhos, a gente fica triste, isso desanima no trabalho, isso não é bom, né? E quando a gente volta a ganhar o brilho nos olhos, parece que é aquele negócio do biscoito que vende mais, por isso está sempre fresquinho porque vende mais, né? Quando a gente retorna esse brilho nos olhos, essa vontade de fazer, parece que as portas se abrem. Então eu botaria os olhos nessa questão da felicidade como uma opção de você acordar motivado. Eu sei que você vai, tudo bem, Aura, é tão fácil assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu digo que se houver um entendimento maior sobre isso, a chance do pode ser que sim é maior. E você fazer uma escolha de levar uma vida motivada e prestar bastante atenção nas suas vitórias e tudo que você já conquistou, para que isso sirva de motivação para você seguir o seu caminho sem tanta espera de um dia que vai. Porque olha, daqui 100 anos vai ter uma entrevista aqui nesse bar e eu não serei convidado, com certeza, porque eu não estarei aqui e nem você que está aí também não vai estar ouvindo, porque nós já teremos partido dessa para outra. Então vamos fazer desse momento contemporâneo o melhor momento possível, né? De aproveitamento, de felicidade nas nossas relações, em tudo aquilo que a gente constrói. Álvaro, muito obrigado em meu nome, em nome da minha galera aí, muito obrigado pelo teu tempo. A gente veio aqui num boteco literal, é isso aí, comer um bife à parmegiana, esse cara me convidou. É assim que eu gosto, agora lugar assim. Num botecão, tomamos um cafezinho e aí ele concedeu esse espaço para estar conosco aqui. Moçada, um forte abraço, Álvaro, Tchau, pessoal. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Valeu, meninos, alegria.